Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta edição. Mulher grávida é presa com drogas na BR-365. Funcionários de churrascaria são levados para a delegacia após lesão corporal. Pastor pede ajuda para custear tratamento de saúde. Autismo pode ter diagnóstico tardio em adultos. Grupo de oração Mulheres de Flores e Aço realiza a novena de Santa Terezinha. Festa de Nossa Senhora das Dores começa hoje em Areado. Mulher de 30 anos morre por complicações de infarto. Membros do CODEMA discutem revitalização do Mocambo. Substâncias que matou cães é usada também na fabricação de alimentos humanos. E moradores de Areado reclamam de negligência do SAMU. Este é o NTV News que começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que uma mulher de 25 anos de idade, grávida de 8 meses, foi presa por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira na BR-365. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão aconteceu por volta das 10h30 da manhã durante a abordagem de um ônibus de turismo. A mulher, que foi flagrada com 5 quilos de maconha fracionados em tabletes, disse que iria receber R$1.000 para levar a droga de Uberlândia a Três Marias. Após a apreensão, a mulher foi presa e conduzida para a delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas, juntamente da droga apreendida. No final da noite dessa quinta-feira, ou melhor, no final da noite dessa quarta-feira, em uma churrascaria na Avenida Marabá, a Polícia Militar foi acionada para atender crime de lesão corporal. Testemunhas disseram que 2 homens, um de 27 e outro de 30 anos, haviam se desentendido por motivos de ciúmes de trabalho e entraram em luta corporal no estacionamento da churrascaria, tendo um deles desferido um golpe de faca nas costas do outro. Logo após, os dois saíram do local em direção às suas residências. A Polícia Militar realizou contato com os 2 homens e, segundo a versão deles, a briga aconteceu realmente por motivos relacionados ao trabalho, em que um deles advertiu o outro sobre a maneira correta de executar alguns serviços dentro do ambiente de trabalho. Isso acalorou os ânimos e ambos se agrediram. Os homens foram conduzidos para a delegacia para demais providências. Moradores de Major Porto reclamam de negligência do SAMU em atender a acidente de carro que colidiu em poste durante esta madrugada. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã na comunidade rural de Major Porto. Segundo a informação que nós recebemos, o rapaz perdeu o controle e bateu no poste, que fica situado às margens da rua, na entrada de Major Porto, e naturalmente veio quebrar o poste, e com o choque que ele teve, aparentemente devia estar sem cinto de segurança, ele teve graves ferimentos na cabeça, e outras partes do corpo, e não conseguia socorro. Adão Gonçalves Carneiro foi o primeiro morador a ouvir o acidente e de imediato tentou socorrer as vítimas. Eu estava dormindo em casa e escutei um barulho muito terrível, grande demais, tipo um pneu de caminhão tivesse dado um tiro, um estouro. Aí a gente pega, levanta e vai olhar, observar o que era. Tava os 2 rapazes, tadinho, passando dificuldade, e já vinha ao nosso encontro, ao nosso lado, e aí a gente pegou e deu para eles o apoio que nós podíamos dar, O Adão, que foi o que chegou primeiro, que socorreu o rapaz, ele tentou entrar em contato, não conseguia com ninguém, conseguiu falar comigo. E eu imediatamente tentei acionar o SAMU em Patos de Minas. Uma burocracia enorme que eu não consegui. A atendente do SAMU foi grosseira comigo, o médico que atendeu na sequência também foi grosseiro. E aí eu deixei de falar com eles e acionei os bombeiros. O bombeiro também disse que a situação, da forma que eu tinha colocado para eles, não era para os bombeiros, e sim para o SAMU. E dessa forma não teve nenhuma condição de dar socorro a essa dupla que acidentou aqui na chegada de Major Porto. Por fim, um funcionário de um posto de gasolina levou as 2 vítimas até Patos de Minas para serem hospitalizadas. Shell afirma que irá tomar providências devido ao atendimento do SAMU. Eu vou amanhã
procedeu a denúncia contra o SAMU. Eu vou pedir uma tribuna livre na Câmara Municipal para expor a situação. Vamos fazer um boletim de ocorrência em Patos de Minas e vamos procurar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque não é a primeira vez que isso acontece. No acidente que ocorreu na madrugada do domingo passado, a informação que me passaram é que tentaram o SAMU e não conseguiu. Quem atendeu o rapaz lá 1 hora depois foi o corpo de bombeiros que atendeu. E o moço entrou em óbito logo na sequência. Provavelmente, se tivesse sido atendido dentro de um espaço menor, teria se salvado. A gente aguarda, então, respostas a respeito dessa reclamação. E ainda hoje, autismo pode ter diagnóstico tardio em adultos. E grupo de oração Mulheres de Flores e Aço realiza novena de Santa Terezinha. O NTV News volta depois do intervalo. De volta com o News para te contar que o transtorno do espectro autista é uma condição neurológica na qual o paciente apresenta mudanças no comportamento, dificuldade na hora de interagir com outras pessoas e alteração na comunicação e fala. O autismo pode ter diagnóstico tardio em adultos. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica na qual o paciente apresenta mudanças no comportamento, dificuldade na hora de interagir com outras pessoas e alteração na comunicação e fala. Geralmente, o diagnóstico é feito ainda cedo, entre os 12 e 24 meses de idade. Porém, pode acontecer do diagnóstico ser identificado na fase adulta, tardiamente. Esse diagnóstico tardio são pessoas, né, que têm um autismo consideravelmente leve. O que seria um autismo consideravelmente leve? É aquela pessoa, né, que no âmbito social, exclusivamente, ele tem uma dificuldade, né, uma dificuldade de interrelacionar, uma dificuldade de comunicar, né, entre si. Então é aquela pessoa que tende a ter uma timidez mais acentuada, né? Então a gente contextualiza, né, esse diagnóstico tardio em pessoas com um espectro associado a essa pessoa. Uma coisa que perguntam muito é sobre o diagnóstico do TEA, como é feito. Até o momento a gente ainda não tem um exame de sangue, um exame de neuroimagem que constate e dê o diagnóstico 100% de TEA. O que a gente tem hoje são diagnósticos ou HDs, que são hipóteses diagnósticas baseadas na observação do comportamento. O diagnóstico tardio pode acontecer muitas vezes de forma inesperada. Uma questão que está acontecendo muito é que pais que começam a levar suas crianças para terapia, para ver se elas têm o diagnóstico de TEA, e aí eles percebem sinais e sintomas nos seus filhos que eles tinham. E aí eles chegam ao diagnóstico, eita, eu também tenho TEA. E é um diagnóstico tardio, na adolescência ou até na idade adulta mesmo. Então as pessoas começam a perceber sinais e sintomas que crianças próximas a eles tinham e eles se descobrem autistas. Nesses casos, é necessário analisar o caso do paciente para saber que tipo de tratamento será o mais adequado. Eu falo que é tudo um tratamento específico, né, voltado para uma equipe inter e multidisciplinar. Não só a fisioterapia, né, mas contextualizando todas as áreas específicas, porque eu falo que é a união, né, seja ela médica, fisioterapêutica, seja ela do nutricionista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, isso tudo é muito importante para que nós consigamos aí desenvolver uma melhor forma de tratamento. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui, né, algumas práticas clínicas, como por exemplo a ecoterapia, né, que a gente consegue observar uma melhora significativa a partir do momento que o paciente é inserido, né, na prática clínica. Então, a interação social faz com que ele deslanche aí e consiga desenvolver nesse processo. As terapias são muito importantes, são bem recomendadas quando a gente fala de TEA. E a ABA é a mais famosa, que é a análise aplicada do comportamento, mas tem muitas outras, né? E o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, ela é fundamental. Quanto mais cedo a gente descobre que essa criança é portadora do TEA, a gente consegue uma melhora significativa na questão de comportamento, de interação social e aspectos cognitivos também. Você vai ver agora o pedido desesperado de um pastor de Patos de Minas.
Internado, ele pede ajuda para pagar o tratamento, internação e cirurgia realizada. Toda a família de Renato Kleber sofre de uma doença genética e fazem tratamento pelo SUS em Uberlândia desde 1999. A gente é portador, né, de um problema genético chamado polipose adenomatosa familiar. Segundo o médico que a gente trata com ele já há 20 anos, Dr. Renato, lá em Uberlândia, ele veio nos explicando que esse problema ele vai afetando outras áreas do corpo. E devido à medicação que às vezes a gente toma para poder regulamentar o intestino, isso veio causar cálculos renais, né, principalmente no caso do Renato. Desde o dia 7 de setembro, o pastor começou a sofrer com cólicas de rins e procurou a UPA. Fez tomografia, ele pediu a internação lá na UPA, porém eles não internaram ele, e isso veio agravar o quadro, ao ponto de dar uma infecção dentro dos rins, né, e isso, a pedra também que estava dentro dos rins, fechou o canal, né, e teve que passar por cirurgia para não correr o risco de perder os rins. A cirurgia realizada foi para a colocação de um catéter dentro dos rins, para fazer a dilatação da uretra. Ele vai precisar ficar 21 dias com equipamento. E a infecção é grande a infecção, tinha muito pus nos rins, teve que lavar, fazer, hidrar tudo ele, e colocou, e eu não posso sequer ter um sintoma de febre. Nesses 21 dias eu tenho que voltar a internar, fazer outro processo totalmente diferente. Então é um estágio bem assim, melindroso e complicado. Renato precisou ir para um hospital particular, mas não possui plano de saúde. Ele é pastor de uma igreja sem fins lucrativos, não recebe um salário e, portanto, não consegue arcar com os custos da internação e cirurgia, que já está em torno de R$20 mil. Se precisar de alguma internação, já vai aumentar a quantidade, o valor dos gastos. Então a gente está pedindo ajuda, né, para quem puder nos ajudar, doando, a gente vai estar passando o Pix, vai estar deixando todas as formas de entrar em contato para quem quiser, né, ajudar a gente. Se você puder, colabore com o pastor Renato Trovão. Bom, de 22 de setembro a 1º de outubro, o grupo de oração Mulheres de Flores e Aço vai realizar a novena de Santa Terezinha. As orações vão acontecer na sede da UFO Pavonianos. Em 2022, o grupo de oração Mulheres de Flores e Aço completará 9 anos de existência em Patos de Minas. O grupo de oração tem 9 anos, a gente iniciou o grupo com a novena de Santa Terezinha no mês de setembro e éramos 5, 6 pessoas, o início do grupo. A coordenadora Tassiana Carvalho explica a origem do nome do grupo, que se reúne todas as quartas-feiras e hoje é composto por cerca de 50 mulheres. Esse nome foi sugerido por uma das fundadoras do grupo, Dona Olga, nossa querida, uma das mais velhas do grupo, ela gosta de falar isso. E com um dia que a gente estava conversando, batendo papo para decidir o nome do grupo, ela sugeriu, inspirado num livro que existe do padre Fábio de Mello, que é Mulheres de Aço e Flores. Aí a gente só inverteu o nome e vive esse carisma, esse lado feminino, de flor, de ser sensível e esse lado forte também de ser mulher. E a tradicional novena de Santa Terezinha, que culminou na fundação do grupo de oração, já está com data marcada para acontecer. Nós começamos a novena no dia 22 de setembro e encerramos no dia 1º de outubro com a missa, né, que é o dia de Santa Terezinha. Nós iniciaremos aqui, né, nos dias de segunda a sexta, às 19 horas, aos sábados às 18 e no domingo às 16 horas. A novena será realizada na sede da UFO Pavonianos, que fica situada na rua Padre Pavone, número 53, no bairro Rosário. Estamos convidando todas as mulheres para participarem conosco. Esse ano nós faremos uma novena linda, em nome de Jesus, né? Por devoção a Santa Terezinha, 100% presencial. Nós não iremos transmitir, né? Então eu quero convidar a você a rezar conosco, a virem aqui na Capela dos Pavonianos, né? Participar dessa novena conosco, que este ano completam 9 anos de novena, 9 anos de devoção, 9 anos de amor, né? E entrega a essa intercessora. Para mais informações, basta procurar pelo grupo de orações Mulheres de Flores e Aço nas redes sociais. Nós temos o Instagram, Mulheres de Flores e Aço, temos também um canal no YouTube, né? E temos também um grupo no WhatsApp, né? Que já está quase lotado, mas às vezes a gente encontra um lugarzinho lá para você.
Depois do intervalo, membros do CODEMA discutem revitalização do Parque do Mocambo e tem início festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. Nós voltamos depois do intervalo. Nós seguimos com o News, agora te mostrando que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente discutiu durante a reunião como serão feitas as obras de revitalização do Parque Municipal do Mocambo. Cartão postal de Patos de Minas e local de visitação de milhares de pessoas de toda a região, o Parque Municipal do Mocambo deve ser revitalizado nos próximos dias. A intenção é reformar todas as áreas de recreação, reconstruir pontes de acesso e outras áreas e trazer vida ao local que hoje sofre com a degradação do tempo e falta de manutenção, de acordo com os visitantes. O tema discutido na reunião de ambientalistas que integram o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, Conselho Integrado de Meio Ambiente, CIMA, e Organização de Desenvolvimento Sustentável, discutiu a revitalização do local, que vai ser feita através do projeto Viva Patos. Poucas cidades têm um parque, uma área verde inserida no centro dela. E ali foi escolhido devido principalmente à ampla utilização do espaço. Então, a finalidade desse projeto é ele trazer um maior conforto para os usuários do parque. De acordo com ambientalistas, o projeto deve se preocupar não apenas com a estética do local, mas com a solução de problemas decorrentes de vários anos, como o assoreamento de lagoas existentes no parque e os enormes buracos conhecidos como vossorocas, que se abriram no meio do parque. Há uma necessidade de fazer o trabalho em conjunto. Essa revitalização, essa modernização, essa reestruturação, tanto na área arbórea como na área estrutural, mas também há de se ver o entorno, O entorno é justamente essa parte onde nós temos essa água chegando no Mocambo. Então não adianta arrumar a vossoroca se não arrumar como esse veio de água ele chega no Mocambo. De acordo com o secretário, o problema das vossorocas está sendo discutido com as pastas responsáveis pelo planejamento urbano da cidade. Esse problema ele não surgiu de um ano para outro. Esse problema já existe há anos. É um problema, vamos colocar que é uma doença crônica do sistema. E que nós temos que trabalhar de forma, principalmente agora, paliativa, no início, para que a gente possa ter um projeto mais robusto para ser implementado para diminuir essa situação. O que é a nossa intenção? É minimizar ou impedir que esse problema aumente. Na primeira quinzena de outubro, a movimentação das obras deve começar no local. A obra deve terminar em março do ano que vem. As empresas que adotaram o parque serão as responsáveis pela contratação das empresas que irão revitalizar a área. Outros 28 projetos do programa já estão prontos e devem começar a ser executados nos próximos meses. Hoje, efetivado, contrato assinado, nós temos 28 espaços. Dentre eles, praças, como Rosário, avenidas como Marabá, avenida como alguns espaços já da JK, Getúlio Vargas, Praça dos Boiadeiros, Mocambo, Padre Almir, tem também a questão da Lagoinha, Lagoa Grande, Então nós temos aí vários espaços já em processo de adoção. Agora a gente muda de assunto porque a tradicional festa de Nossa Senhora das Dores começa hoje, lá em Areado. Os preparativos para a festa estiveram a todo vapor nos últimos dias. O pessoal tá trabalhando muito, inclusive eu e ela ali tem uma semana que nós estamos trabalhando aqui na igreja, enfeitando a igreja para todo mundo chegar e gostar. Depois de 2 anos, então, as festividades estão de volta e com programação diversificada. Começa hoje, dia 15, com a missa solene de abertura da festa. Amanhã teremos, na parte da tarde, início da noite, outra missa. Em seguida, movimento de barraquinhas e o show com Wander e Natália, às 21 horas. Depois tem manifestação nas barracas com DJs, amanhã no dia 16. Agora, dia 17, 5 horas da manhã,
começa no alto posto de Areado, a chegada dos Romero. São pessoas com devoção à santa que vêm a pé das diversas localidades aqui circunvizinha Areado, até 9 horas. Às 9 sai em procissão rumo à nossa matriz, onde será celebrada uma missa campal. Depois da missa, nós vamos ter um almoço comunitário, servido às 12 horas, para todas as pessoas aqui. E durante o dia, movimento de barraquinha. E à noite, nós temos o show de Marlon e Meiron, às 22 horas. No domingo, dia 18, nós temos na parte da tarde a Santa Missa. Depois a gente tem um forró com DJ Adriano Camargo. Essa é a programação da festa de Nossa Senhora das Dores. Mas mais do que atrações, um momento de imensa devoção. Muita gente tem muita fé a Nossa Senhora, porque mãe é mãe, e ela é uma mãe muito abençoada, né? Onde nós buscamos muita consolo, colo, né? Tudo nos braços da mãe. E hoje um dia tão importante da gente oferecer todo o nosso carinho, todo o nosso amor para ela, né? Ainda hoje, sobe para 611 o número de óbitos por Covid-19 em Patos de Minas. E família pede ajuda para pagar velório de mulher que morreu por complicações de infarto. O NTV News volta depois do intervalo. A Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes de propilenoglicol suspeitos de contaminação que podem ter intoxicado e levado à morte de mais de 50 cães no país, incluindo Minas Gerais. E também alertou: essa substância é usada também na fabricação de alimentos humanos. Pelo menos 100 cães podem ter sido vítimas de petiscos contaminados por monoetilenoglicol em alimentos fabricados pela Bassar, uma fábrica de comida para animais em São Paulo. 54 animais morreram após comerem dos supostos petiscos envenenados. Mas hoje um alerta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamou a atenção. Segundo a agência, há o risco de que alimentos humanos também possam estar contaminados por monoetilenoglicol, da mesma forma que ocorreu com lotes de petiscos para cães. É que a substância contaminada, o propilenoglicol, é vastamente utilizada na indústria de alimentos. Por meio de uma resolução, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso de alguns lotes do produto sob suspeita. Os lotes relacionados podem ser consultados no site da Anvisa. O desafio agora é mapear quais alimentos podem estar contaminados. O propilenoglicol é usado em produtos industrializados como pães, bolos, biscoitos, alguns laticínios e também bebidas alcoólicas. Situação preocupante, né? E olha só, apesar da redução nos números da Covid-19 em Patos de Minas, o número de pessoas que faleceram após contrair o coronavírus segue aumentando. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito de uma mulher de 97 anos. Essa morte aconteceu no dia 27 de julho, mas somente agora o sistema contabilizou a morte, elevando então para 611 a quantidade de vidas perdidas para a doença. Segundo o painel coronavírus, que aparece aí na sua tela, mantido com dados coletados pelo município, não há pacientes internados por causa da Covid na rede pública de saúde. Nos hospitais particulares, apenas 2 pacientes ocupam leitos clínicos. Ao todo, 6 patenses se recuperam em casa. O total de casos confirmados desde o início da pandemia está em 36.060. Os dados mostram que os casos tratados somam 35.443, ou 96,54%. Uma mulher de 30 anos de idade morreu por complicações de um infarto. Agora, sem condições financeiras, a família pede ajuda para pagar os gastos do funeral, que ultrapassa os R$10.000. A equipe de jornalismo da NTV acompanhava o drama da família da Karina desde 2016 em Patos de Minas. Foi no mesmo ano que Karina teve um AVC seguido de uma trombose e desde então usava medicamentos e passava por um tratamento médico.
Em diversas vezes, o jornalismo da NTV mostrou a dificuldade da mãe para arcar com os gastos da mulher, que sempre foi ajudada pela comunidade através de doações. Desde 2016, quando ela teve o primeiro AVC isquêmico acompanhado de uma trombose, que eles falam de AVC venoso, e vem lutando de lá para cá, hospital e casa. Infelizmente, agora, dia 3 de setembro, ela foi internada e dia 9 de setembro ela veio a falecer. A morte de Karina Dayana da Silva, de 30 anos, deixou a família em choque. A mulher deixa 2 filhas e uma mãe que não consegue superar a perda da filha, que sempre lutou para viver. Muito difícil, muito difícil. É muito dolorido para a mãe. Não é fácil, desculpa, mas não é fácil para a mãe saber que não tem mais. Porque apesar de eu estar cuidando, ter cuidado dela esses anos todos, eu queria estar cuidando de novo, mas Deus não quis que ela sofresse mais. Mas se ela tivesse aqui, eu faria a mesma coisa. Fui para a NTV a primeira vez que eu precisei de ajuda, fui a segunda vez, fui a terceira vez, fui a quarta vez, fui a quinta vez, está sendo a 6ª vez agora que eu entro na NTV para pedir ajuda. Eu faria tudo de novo, tudo, porque está difícil. Karina recebia um benefício do governo que mal dava para pagar os gastos pessoais. Com a morte da filha, Maria Lúcia agora tem dívidas antigas do tratamento da filha e as custas do funeral, que passa dos R$10.000. Dinheiro que ela não tem. Tá aí o número do Pix da minha filha, número da minha conta. E eu agradeço, não importa a quantia que tanto que as pessoas vão depositar. Mas eu agradeço todos aqueles de bom coração que me ajudar, porque eu preciso pagar essa dívida, que eu preciso organizar isso para mim despreocupar um pouco, porque está bem recente, está doendo muito. Maria agradeceu a ajuda da imprensa nesses 6 anos de luta. Foi uma mão amiga que eu encontrei que me deu apoio durante todo esse tempo que eu precisei. Todo esse tempo que eu precisei. Então, eu estou procurando força. Cada lugar que você vai, você está vendo a presença daquela pessoa, cada lugar que você passou junto com aquela pessoa, a dor é muito forte. É muito forte. Então está sendo muito difícil, porque a preocupação da dívida, a preocupação com as crianças que estão fora da escola, porque como a van pega elas lá, mas agora, depois que a mãe adoeceu, ficou hospitalizada, teve que trazer as meninas para cá, porque não tinha como deixar as meninas lá. E a gente está pensando o que a gente vai fazer ainda, porque para voltar com as meninas para a escola, porque elas não podem ficar sem aula. Mas como está muito recente, eu estou procurando força para eu poder resolver todas as coisas como tem que ser resolvida. Olha, acho que não tem mais nada importante do que o amor de mãe, né? Como a gente viu ela falando. E ela disse que faria tudo novamente pela filha. Então eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, se você puder orar com essa família. A gente vai te passar agora os meios de contato. O Pix aparece na sua tela. É Gisele Nogueira Santana 12@gmail.com. Vou repetir mais uma vez para você. O Pix é Gisele Nogueira Santana 12@gmail.com. Está aparecendo na tela da sua televisão. Se você puder entrar em contato também, é 34 99822 7288. Ajude essa família. Mudando de assunto agora, as eleições estão chegando, né? E o TSE divulgou um balanço das candidaturas às eleições deste ano. No país foram 26.778 consideradas aptas. 719 candidaturas foram indeferidas. Ao longo dos anos, o número de candidaturas vem só subindo em Minas Gerais. Em 2018, eram 2.374. Já em 2022, 2.562, aumento de 7%.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, dessas 2.562 candidaturas registradas, 2.470 foram consideradas aptas e 92 inaptas. Entre estas, 58 por renúncia do candidato e 34 foram indeferidas. Outro dado importante divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral é em relação ao voto em trânsito. Minas Gerais registrou recorde nesse tipo de pedido para as eleições de 2022. Foram 35.548 solicitações para o primeiro turno e 32.922 para o segundo turno. Os números praticamente triplicaram em relação a 2018. Naquele ano, 12.237 pessoas pediram voto em trânsito para o primeiro turno e 11.741 solicitações para o segundo turno. No site do TRE Minas, o eleitor encontra informações sobre os locais de votação. Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à sessão, deve justificar a ausência, inclusive se estiver no domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa não poderá ser feita no município por ele indicado para o exercício do voto. O voto em trânsito só está disponível nas capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores. Fique atento então e faça o seu direito de votar valer a pena. E olha, o Sicoob Credicorp lançou hoje a Semana da Criança, com o maior e mais completo sistema de diversão sobre 14 rodas do Brasil. É o Trem-Bala. A carreta estará estacionada em frente à Praça do Fórum durante os dias 8 a 16 de outubro. A Semana da Criança do Sicoob Credicorp irá acontecer entre os dias 8 a 16 de outubro na Praça do Coreto. No intuito de fomentar o comércio local, a iniciativa trará pela primeira vez a Patos de Minas o Trem-Bala. Durante toda a semana vai ter um trem que é um ônibus articulado de 3 volumes, naqueles mesmos moldes das carretas furacões, onde tem muito som, jogo de luz e aqueles personagens, pimpão, aqueles personagens que ficam na rua ali brincando com as crianças, fazendo a volta pela cidade. Além disso, terão 4 grandes brinquedos enormes aqui na Praça do Coreto. Também terá barracas de alimentação, praça de alimentação. Vai ser uma grande festa nesse período. Cada empresa cooperada irá receber 100 ingressos que serão distribuídos para os consumidores que gastarem R$ 50 ou mais em compras. A contrapartida é a doação de R$ 200 para o FIA, Fundo para a Infância e Adolescente, que atende 15 instituições que trabalham com crianças de 0 a 17 anos e 11 meses. Isso você estará fomentando o turismo da cidade, trazendo as cidades vizinhas para comprar e utilizar o trem-bala aqui, para trazer sua criança para brincar, e assim melhorando a venda do comércio local e fazendo a festa com as crianças. E aquelas crianças que são as crianças em situação de risco, são atendidas pelo Fundo da Infância, receberão através de doações, que será R$ 200 por cada aí, que a FIA deve arrecadar em torno de entre 20 a 30 mil reais, eu estou calculando em uns 25 mil reais, que será revertido para ações em ajuda daquelas crianças. Elisângela Fernandes é administradora da APAI e conta que as crianças já estão ansiosas para andar no trem-bala. Além da gente estar sendo agraciado com a questão do recurso, a gente também foi agraciado em questão das crianças poderem participar gratuitamente e até poder estar sendo buscados, né? Vai ser buscado, como se diz, na porta. A gente adiantou. Então, assim, eles ficam ansiosos, que é uma oportunidade também. E, além disso, é bem na Semana das Crianças, né? Então, assim, é uma semana bem especial para eles. O evento conta com o apoio do Sindicomércio e da Prefeitura de Patos de Minas por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E a Prefeitura, através da Sectel, né, da nossa Secretaria, e também da Secretaria de Obras, né, está entrando aí com o apoio. A Secretaria de Obras entra com a parte do trânsito, né, para organizar o trânsito, auxiliando o pessoal. E na nossa secretaria, o próprio Rogério Mexicano, que é o nosso diretor de eventos, entra com a parte aí de ajudar na questão dos alvarás, né, as licenças para o evento e orientando também na questão de trajeto. Então, assim, a nossa parceria é essa, e a divulgação, né, apoio cultural, institucional aí da Prefeitura. No sábado,
no dia que a gente vai começar no dia 8, vai começar às 8 horas da manhã. Terá uma grande ação do Cicobi aqui na praça, fazendo sorteios, dando bolas de brinde para as crianças que vierem aqui. E também no dia 12. No dia 12, além dessa ação, ainda terão pipoca para aquelas crianças que vierem celebrar o Dia das Crianças aqui na praça, entre 8 e 21 horas. Parabéns pela iniciativa. Agora o NTV News vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com mais assuntos que marcam esta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. Até agora, 5 ministros concordaram com a decisão do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que no dia 4 de setembro suspendeu os efeitos da lei que fixa o salário mínimo da categoria até que fique claro o impacto financeiro da medida para estados e municípios e também para os hospitais. A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 a 25 de setembro, com o objetivo de incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres. Para especialistas, a discussão sobre a Semana do Trânsito deveria se acontecer durante todo o ano. A Semana Nacional do Trânsito é uma semana que, na verdade, a gente deveria discutir o ano inteiro. Né? É um momento em que o poder público chama toda a sociedade para se refletir, para se discutir a questão do trânsito. E nós chamamos a atenção principalmente por Patos de Minas, né? Porque a situação nossa em Patos realmente ela precisa ser debatida, precisa ser discutida, refletida muitas vezes. E o que nós não temos visto o poder público chamar a sociedade para fazer essa discussão, que seria de grande importância, que seria muito importante que toda a sociedade participasse dessa discussão da questão do trânsito em Patos de Minas. Pensando na conscientização, aconteceram palestras em escolas de Patos de Minas, com o tema Juntos Salvamos Vidas. A importância da conscientização dos alunos, né, dos futuros motoristas, para que no futuro nós tenhamos motoristas melhores do que nós temos hoje, sem dúvida é uma grande importância. E nós defendemos, né, que a escola realmente venha utilizar nas suas disciplinas a questão de trânsito, né, utilizar a questão para que disseminar essa informação dentro das escolas para que no futuro nós tenhamos melhores motoristas em condições melhores do que nós temos hoje. Assim, o objetivo é cumprido, levar informação dos pequenos até os adultos. Todos nós refletindo, debatendo, discutindo, né, o pedestre, o ciclista, nós estamos de certa maneira tentando preservar vidas, né, para que nós não tenhamos vidas ceifadas. Nós temos aí entre 30, 40 mil vidas ceifadas anualmente, né? E isso é um desperdício para uma sociedade como o Brasil. Então, nós realmente precisamos debater muito trânsito o ano todo. Moradores de Arraial dos Afonsos entraram em contato com o jornalismo da NTV para reclamar das condições precárias do ônibus que faz o transporte dos estudantes às escolas da cidade. No ponto de ônibus, a pequena Maria Júlia, de apenas 8 anos, espera pelo transporte para ir para a escola. Em meio aos livros, ela leva um pedaço de pano. Outros alunos também fazem o mesmo. Usam um pedaço de pano para limpar os assentos do ônibus. Porém, esse não é o motivo da nossa reportagem. O que os pais se preocupam mesmo é com as péssimas condições do micro-ônibus que faz a rota da comunidade de Arraial dos Afonsos até Patos de Minas. Fica aquela gambiarra de oficina e estrada. A estraga na estrada, estraga na subida. Na subida o ônibus no sol começa a esquentar e fica começando a querer pegar fogo. A Alessandra reclama que o veículo tem estragado quase todos os dias. Ela teme pela segurança da filha. Ela só fica tranquila quando a filha chega bem em casa no final do dia. A gente fica com o coração apertado e assim, você põe o filho, você não sabe se ele vai chegar bem, se vai chegar, porque do jeito que está fazendo. Então periga essas vans pegar um fogo aí. A gente tem uma notícia muito triste. O José Alexandre estuda na PAI. O trajeto de casa até o ponto de ônibus já é difícil e pior ainda quando ele vai entrar no ônibus. O ônibus até que possui uma plataforma para atender pessoas com deficiência.
porém estava estragada quando fazíamos essa reportagem. É muito delicada. Até aqui Bacada, Poeira, essas coisas, até aqui é coisa de zona rural. Mas o problema é a situação do carro, porque não está tendo condições de andar com esses mini pequenos. O motor do carro é na frente, no rumo da porta. Você imagina se pegar fogo, como é que vai ser para tirar esses meninos dentro da escola, dentro dessa van? A gente não vai conseguir tirar esses meninos, então, e eles nunca mais, se tirar também, nunca mais vão querer voltar para a escola. Então tá uma situação muito difícil. A situação do transporte escolar da região foi parar na Justiça após uma denúncia feita pelo Hamilton. No dia 25 de maio, como mostra o documento, foi feito um acordo para que a prefeitura melhorasse o transporte local. Porém, nada foi feito. Chega na Justiça, fica que nem isso, mandaram um processo para lá mostrando o ônibus que ia colocar aqui. Um ônibus novo, moderno, que o governo federal mandou e exigiu para as crianças com morbidade, para pessoas com morbidade. O que é que eles fizeram? Arrumaram um ônibus todo velho, todo avacalhado, que eles não põem a mãe deles, nem os filhos deles para andar no ônibus desse não. Só põe o filho do pessoal da zona rural. Um outro detalhe, segundo os moradores, é com relação ao tempo. Faça chuva ou faça sol, o único sombreiro que eles têm é essa árvore aqui no ponto de ônibus na comunidade. E Gustavo, vem comigo porque quando tem chuva ou tem sol, é essa árvore aqui que consegue apaziguar tudo isso. E aí a criança chega em casa suja, chega na escola toda cheia de poeira, lama, e lá é motivo de chacota, né, Valéria? Com certeza, eles estão sofrendo bullying e, como te disse, se já chegam sujos na escola, para voltar, estão mais sujos ainda. E como te diz, vira e mexe, essa van tá estragada no meio do caminho, né? Quantas vezes você buscou eles lá na escola, né? E o pessoal faz bullying mesmo na escola? Faz. Pai, sai daqui limpo. Mas tem que pôr o pano na van para não chegar mais sujo ainda, né? Quer ver seu filho chegando em casa na situação como essa? É triste, viu? Indignados, eles querem que algo seja feito de maneira rápida, antes que algum acidente aconteça com os alunos dentro do ônibus. Tem que me dar uma resposta que eu quero saber dela, que eu vou entrar com processo no Ministério Público Federal, falando o que está sendo feito. Uma providência. A gente está com medo. A gente está indo para a escola, mas não tem segurança nenhuma. A gente tem medo. Muito medo. Uma segurança a mais, sabe? Porque a gente fica inseguro. Você coloca o filho que essas vans estragando, você não sabe se vai chegar, se vai chegar bem, como é que vai ser. É uma vergonha como a educação nesse Brasil é tratada, né? Olha, em nota, a prefeitura disse que a referida rota é terceirizada. O ônibus principal realizou ou realmente apresentou defeitos e um veículo substituto foi colocado no lugar temporariamente. A CEMED, por meio do setor responsável, já notificou a empresa para que o reparo seja finalizado o mais breve possível. A empresa Transol afirma que não houve prejuízos aos alunos, além de pequenos transtornos, e o ônibus apresentou aquecimento no motor e foi substituído. Agora você vai ver que moradores de Major Porto cobram o funcionamento de área para celular. Sem área, a situação tem trazido inúmeros problemas. Na mão o celular para realizar uma ligação, depois o braço para o alto em busca de sinal para completar a chamada. É assim a realidade dos moradores de Major Porto. Os telefones dentro de casa eles não dão. Se às vezes dá um sinal qualquer, você tem que vir cá para fora poder você conversar o que é preciso, né? E aqui nós ainda tem um contatozinho que nós está perto da antena. E os que não têm antena, eles não conseguem falar. Então eles estão pondo crédito nos telefones, mas não tem comunicação com ninguém. A indignação já dura anos. Se nós temos o telefone, é para nós usar. Como que nós vai usar uma coisa que não está funcionando? Acaba os créditos, tem que inferir novos créditos. Para falar o quê? Que não consegue falar com ninguém. E vários bairrozinhos aqui da cidade aqui não consegue falar. O pedido é para que alguma solução seja dada. Então nós queremos que eles dão um jeito e venham arrumar para nós, porque nós precisamos do telefone, nós não temos dinheiro para poder comprar outro. Então eles têm que pensar que com os outros, nós estamos ajudando eles têm que ajudar nós também. É muita gente que com os outros tem esses telefones antigos e com os outros não tem condição de comprar. Então se eles não for, eles vêm cá e dão uma providência se vai arrumar ou não, que se não vir, nós é obrigado a passar para outra operadora aí. Procurada, nós não conseguimos contatos com a Algar Telecom.
O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta às 7 horas da noite. Para você, uma excelente noite e até amanhã.